O príncipe submarino, o senhor e comandante dos mares, meio atlante, meio mutante. Criado antes mesmo da Marvel existir, é um dos primeiros super-heróis das histórias em quadrinhos e o primeiro anti-herói. Esse é o Namor. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois e me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram e no Twitter, pra ficar por dentro das novidades e dos bastidores do canal. E agora sim, vamos pra origem. O príncipe submarino Namor, ou Namor Mackenzie, foi criado por Bill Everett, surgindo pela primeira vez em abril de 1939 num panfleto promocional distribuído gratuitamente chamado Motion Picture Funnies Weekly. Em outubro, ainda de 1939, Bill Everett transformou aquele panfleto numa história em quadrinhos e ela foi adicionada na revista Marvel Comics número 1, publicada pela Timely Comics. Há muitos e muitos anos atrás, vulcões e terremotos devastaram todo um próspero continente chamado Atlântida. Por 10 mil anos no fundo do mar, vida começou a ressurgir ali. Se tratava de uma nova espécie capaz de respirar embaixo d'água, criando maior resistência a profundidades e desenvolvendo uma pele azul. Eram os Homomermanos, os Atlantes. A raça se desenvolveu e construiu uma nova sociedade. Guerreiros foram criados e um imperador comandava o povo. A Nova Atlântida existia submersa na região da Antártida, até que em 1920 um navio norte-americano surgiu por ali. Era o Oracle. A embarcação dos homens da superfície fazia uma expedição científica e era comandada pelo capitão Leonard Mackenzie. Mas para seguir a sua rota, o gelo que impedia o caminho começou a ser explodido. Sem saber, essa alteração na superfície afetou a Atlântida diretamente, já que os destroços começaram a cair e devastar a cidade. E centenas de Atlantes foram mortos nessa catástrofe. O imperador Takor pediu para que a sua filha, a princesa Fen, enviasse um esquadrão para a superfície, mas ela queria provar o seu valor e, usando uma poção que a permitia se manter viva por mais tempo fora d'água, ela própria partiu até lá e encontrou a embarcação. Ao subir nela, a princesa Fen foi capturada e levada até a presença do capitão, mas Leonard Mackenzie foi gentil com ela. Os dois não se entendiam, já que Fen falava a língua dos Atlantes. Assim, Leonard lhe ensinou inglês e com o tempo, a princesa foi ficando por ali. Ela estava conseguindo informações sobre os homens da superfície para transmiti-las ao seu pai. Mas aos poucos, na verdade, ela estava se apaixonando por Leonard, assim como Leonard se apaixonava por ela. Numa das buscas pela Antártida, os homens de Leonard encontraram escombros de uma outra cidade perdida, Lemúria, tão lendária quanto Atlântida. E um dos tripulantes, chamado Paul Destiny, fica obcecado com o local, principalmente com uma relíquia chamada Elmo do Poder. Conforme o tempo ia passando, Leonard e Fen passaram a conviver e se apaixonar cada vez mais, até o ponto em que os dois chegaram a realizar uma cerimônia de casamento. Mas isso durou pouco porque os Atlantes foram enviados pelo imperador preocupado com a vida da sua filha. Os soldados a recuperaram e levaram a princesa à força, enquanto atacavam toda a tripulação, inclusive atingindo Leonard, que foi dado como morto. Assim, os navios norte-americanos deixaram o local e a Atlântida começou a ser reconstruída. Então, um tempo depois, a princesa Fen deu à luz a um híbrido, meio humano, meio Atlante, podendo viver embaixo d'água e tendo todas as habilidades do seu povo, mas com a pele rosada como o povo do seu pai. Ela o batizou de Namor, significando na língua Atlante, o filho vingador. Namor cresceu em Atlântida e por ter a aparência diferente da do seu povo, ele chegou a sofrer certo preconceito, mas existiu outra híbrida ali também. A prima dele, a jovem Aquaria, que foi apelidada pelo seu pai como Namora, por ser fisicamente parecida com seu primo. Os Atlantes já são muito mais fortes que os humanos, principalmente pela vivência nas profundezas com a pressão da água, só que Namor era o mais forte de todos.
Ainda adolescente, ele ficou preso na superfície e ali descobriu que podia sobreviver fora da água também. Assim como seu povo, ele sim enfraquecia, mas não chegava a morrer como acontecia com os outros Atlantes. Certo dia, numa visita à superfície congelada da Antártida ao lado da sua mãe, um terremoto os atingiu. Nesse instante, para tentar sobreviver e salvar Fen, Namor carrega sua mãe e salta o mais alto que pode. Acontece que nesse momento, pequenas asas surgiram nos calcanhares do garoto, e isso lhe deu a habilidade de voar. Namor não era metade humano, ele tinha o gene X que se desenvolveu nesse momento. Ele era meio mutante, um híbrido de Homo mermanus e Homo superior. Namor passou a sua infância e adolescência ao lado de primos e amigos como Dorma, Namora, Birra e Merano, todos tendo papéis importantes na vida do príncipe submarino no futuro. Certo dia, nadando mais afastado, Namor viu uma embarcação afundada onde 2 mergulhadores surgiram. Ele achou que fossem robôs e, assustado, os atacou e os matou. Quando levou aqueles 2 para o palácio, descobriu que eram homens da superfície. E mesmo Namor se sentindo mal porque não queria ter matado ninguém, a sua mãe e o seu avô ficaram orgulhosos, porque o filho vingador estava pronto para vingar a Atlântida da destruição que os homens causaram ao seu povo. Numa de suas primeiras idas até a cidade na superfície, Namor, com seu temperamento difícil e pavio curto, começou a causar destruição na ponte de Manhattan, onde acabou sendo enfrentado pelo Tocha Humana original, o androide Jim Hammond. Esse era o seu primeiro contato com outro super ser. E mesmo Namor vencendo o combate, ele voltou para a Atlântida. O problema é que aqueles primeiros mergulhadores eram nazistas, e agora eles sabiam da localização da cidade submersa e a atacaram como retaliação. Com isso, Namor volta para a superfície na busca de ajuda e vai atrás do único super ser que conhece, o Tocha Humana. Assim, eles fazem uma parceria para lutar contra os nazistas. Nesses combates, ele conhece outros super seres, inclusive o maior combatente da época, o Capitão América. E juntos, eles formam uma equipe chamada de Os Invasores. A Segunda Guerra Mundial terminou, só que Namor ficou 4 anos nessa luta longe do seu povo, e quando voltou, foi considerado um traidor por se unir aos homens da superfície, sendo banido da Atlântida. Numa de suas voltas, ele investiga explosões na superfície da Antártida e encontra o antigo companheiro do seu pai, Paul, batizado apenas de Destiny agora, e ele estava em posse do Elmo do Poder, chamado também de Coroa da Serpente. Destiny deixa Namor com amnésia e o príncipe submarino passa a viver na superfície em Manhattan, sem saber quem realmente ele era. Muitos anos se passaram desde a última aparição do Namor nos anos 50, tanto tempo que a Timely Comics se tornou Atlas e depois Marvel Comics. Então foi em Fantastic Four número 4 de 1962 que Stan Lee trouxe o príncipe submarino de volta. Depois de passar anos andando como mendigo sem memória pelas ruas de Nova York, o Tocha Humana do Quarteto Fantástico agora encontra um estranho num bar, onde os outros diziam que aquele homem lutava muito bem e era extremamente forte. Então, ao cortar a barba e o cabelo do mendigo, Johnny Storm, o Tocha Humana, percebe que se tratava de Namor, o príncipe submarino da época dos invasores. Johnny o leva até o mar, onde o contato com o oceano faz Namor relembrar quem ele realmente era, e assim ressurgindo como o príncipe submarino. Nesse momento, ele parte para a Atlântida e só encontra ruínas. Culpando os humanos pela devastação do seu lar, Namor promete se vingar e destruir todos os homens da superfície. Nesse momento, ele comanda uma criatura aquática para atacar a cidade e é o Quarteto Fantástico que aparece para enfrentá-lo. Namor, de herói da Segunda Guerra Mundial, foi para vilão dos heróis modernos.
Só que nessa luta é quando ele conhece Sue Storm pela primeira vez e se apaixona à primeira vista, onde ele passa a cortejá-la e a tentar obrigá-la a se tornar a sua esposa e a sua rainha no reino subaquático. Com a recusa e o combate contra o quarteto, Namor volta a atormentar a superfície diversas vezes, chegando a se aliar com o Doutor Destino e até mesmo tentando convencer o Hulk para se unirem contra os Vingadores. Nessa luta, Namor consegue enfrentá-los, mas não é páreo para todos os heróis juntos, então ele foge pelo mar até o norte, onde encontra uma tribo de esquimós endeusando um homem numa placa de gelo. Namor percebe que aquele não é um deus ou algo do tipo, e sim um homem do seu tempo, de quando eles lutavam juntos contra os nazistas no grupo dos invasores. Aquele era o Capitão América. Com o tempo, Namor encontrou o seu povo que tinha se tornado nômade depois da destruição da Atlântida causada por um cataclisma criado pelas mãos de Destiny, que matou inclusive a sua mãe e o seu avô. O seu antigo amigo Birra tinha tomado o poder, mas agora com o seu retorno, Namor se torna o novo imperador, iniciando também uma relação com a sua antiga amiga Dorma. O príncipe submarino teve vários conflitos com o povo da superfície por diversos motivos. Por isso, já foi procurado para fazer parte de equipes de vilões como a Irmandade de Mutantes. Mas a sua arrogância e imparcialidade sempre foi um obstáculo para trabalhos em equipe. No fundo, Namor não se importava com mais ninguém a não ser ele próprio e os interesses do seu povo. Só que mesmo assim, ele fez parte de diversos grupos de heróis, já que, mesmo com divergências, Namor lutava contra um mal maior. Ele participou dos Vingadores, ajudou a fundar os Defensores, já participou ao lado dos X-Men diversas vezes, até mesmo passou um período com o Quarteto Fantástico e por ser um dos homens mais influentes do mundo, é um dos integrantes dos Illuminates. Namor teve participação em vários conflitos, como na Guerra Civil, quando liderou uma parte da Guarda Imperial ao lado do grupo do Capitão América. E pela sua moralidade única e certa amizade com o Doutor Destino, Namor fez parte também da cabala de Norman Osborn durante o Reinado Sombrio. Mas os maiores conflitos de Namor foram políticos em Atlântida, sempre com alguém tentando roubar a coroa. Por isso, o príncipe submarino sempre saía e voltava para o trono. Só que uma das suas maiores rivalidades é com o Pantera Negra. Fora algumas questões políticas entre Atlântida e Wakanda, durante o arco Vingadores vs X-Men, Namor foi um dos 5 personagens que recebeu o poder da Força Fênix. E para proteger os mutantes na luta contra os Vingadores, o príncipe submarino resolveu atacar antes de ser atacado e escolheu Wakanda como alvo, levando uma enorme onda de água que destruiu quase todo o reino do Pantera Negra, matando milhares de inocentes no processo. Esse ataque teve retaliação por parte da Shuri quando ela assumiu o manto de Pantera Negra e com as forças de Wakanda destruiu Atlântida, deixando o local mais uma vez em ruínas. Então, quando as incursões começaram, Namor e T'Challa precisaram deixar suas diferenças de lado para evitar uma catástrofe ainda maior. E depois das Guerras Secretas, com a reconstrução do universo Marvel, Namor foi mantido como o rei do seu povo. Namor é de temperamento difícil, muitas vezes atuando como herói, muitas como vilão. Mas é na sua essência um anti-herói, lutando sempre pelo bem do seu povo, independente de quem seja o seu inimigo. É um dos personagens mais fortes da Marvel, principalmente quando tá dentro da água, onde ele tem bastante vantagem, tanto que já foi capaz de nocautear o Hulk e é páreo até mesmo pro Thor. Sendo um híbrido que vive tanto no fundo do mar como na superfície, a sua fisiologia atlante o faz envelhecer muito mais lentamente, além de ter todos os atributos elevados como super velocidade e super resistência, tendo até invulnerabilidade a balas. Mas é a sua fisiologia mutante que o permite voar. O problema pode acontecer quando existe desbalanceamento de oxigênio.
Quando ele fica muito tempo só na água ou só na superfície, essa alteração resulta nas mudanças de humor e no desequilíbrio da sua personalidade, deixando ele até mesmo incapaz de pensar de forma clara e lógica. Muitas vezes, esse é o motivo da sua agressividade desnecessária. Para que isso não aconteça, ele precisa equilibrar a vida entre os dois mundos. Mas algo que o ajudou também foi um uniforme desenvolvido com a tecnologia de Reed Richards que consegue regular esse nível de oxigênio, fazendo com que o Namor se mantenha muito mais controlado e mais amigável. Namor já teve vários romances, sendo os principais com Dorma e Marina, mas o seu grande amor realmente sempre foi Sue Storm, que inclusive até mesmo correspondeu esses sentimentos por algum tempo. Mas ele já teve um caso também com Emma Frost, quando o Clube do Inferno tentou recrutá-lo para o posto de Rei Branco. A importância do Namor nos quadrinhos da Marvel é tão grande que muitas coisas importantes surgiram com ele. Como é o caso dele ser o primeiro herói das HQs a ter o poder de voar, já que mesmo Superman sendo o primeiro super-herói criado, nos primeiros anos ele só podia saltar muito alto e não necessariamente voar. O Príncipe Submarino também foi um dos, ou talvez o primeiro anti-herói dos quadrinhos. Ele foi o primeiro mutante a aparecer para os leitores, sem nem que o termo existisse, já que na sua criação, a Marvel não existia e nem Stan Lee trabalhava na Timely. E além disso, ele foi inspiração para um grande e conhecido personagem da concorrente da DC. Namor é uma clara inspiração para a criação do Aquaman. Fora dos quadrinhos, o Namor apareceu em várias animações como em Spider-Man and His Amazing Friends, Avengers United They Stand e Fantastic Four World's Greatest Heroes. Ele nunca apareceu em jogos e nem em filmes, só que rumores dizem que pode ser que ele apareça em breve no universo cinematográfico da Marvel, de repente até mesmo num conflito como nos quadrinhos com o Pantera Negra. Sempre caminhando entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Para Namor não existe lado certo, ele só busca o bem do seu povo. O Príncipe Submarino é um dos mais fortes, importantes e poderosos personagens da Marvel, que não é tão explorado como deveria. Mas tomara que comece a ter mais destaque tanto nos quadrinhos como em outras mídias, sempre gritando seu recorrente grito de guerra Atlante: Imperius Rex. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo se você gostou e comenta se você já conhecia a origem do Namor. Me segue lá nas redes sociais, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.